A paz do Senhor aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula. Estamos trabalhando aqui a nossa sexta apostila. A matéria é Teologia Contemporânea. Paramos o vídeo anterior na página 201 e retomamos na página 201, prosseguindo com os dois últimos parágrafos da página. Para Schleiermacher, os sentimentos é que interessa a religião. Assim, ele evitava definir religião em termos de razão e de mortalidade, influenciado pelo romantismo alemão. Ele definiu a religião como o sentimento absoluto de dependência. A palavra sentimento não era usada no sentido comum, mas referia-se a algo que faz parte da autoconsciência imediata. O homem sente que é absolutamente dependente do infinito. Ao tentar eliminar da teologia todo e qualquer resquício de dualismo, Schleiermacher fez as seguintes afirmações a respeito de Deus. 1. Deus e o mundo são, em última análise, idênticos. 2. Deus e o conceito natural são um. 3. Deus é a única substância indivisível. No que se refere à Trindade, ele diz que o Filho e o Espírito são simplesmente formas de revelação dessa substância. O Espírito Santo é identificado como o Espírito público que aviva a comunhão dos crentes. Assim, o teólogo alemão se aproximou da heresia sabelianista ou modalista. Página 202. No campo da cristologia, Schleiermacher ataca frontalmente a ortodoxia ao afirmar que a obra de Jesus, sofrimento, morte e ressurreição, nada significa para a salvação. Para ele não se pode atribuir qualquer significado ao sofrimento de Jesus na cruz, sendo que a história da paixão serve apenas como exemplo e ilustração da perseverança em meio ao sofrimento. Schleiermacher rejeitou a ideia do diabo de espíritos maus, pois a criação não pode ser combinada com a ideia de um poder espiritual mau e, em consequência, nenhuma realidade ou influência pode ser atribuída ao diabo. O mal não pode ser concebido como algo hostil a Deus. Assim, as histórias do Éden não devem ser interpretadas como historicamente verdadeiras, mas devem ser vistas como expressões válidas da consciência de Deus e não devem ser ignoradas. O pecado é simplesmente a carne em oposição ao espírito. Dessa forma, ele rejeitou o conceito de pecado como desobediência a Deus ou a sua lei. No que tange à hermenêutica bíblica, o enfoque principal de Schleiermacher não era teológico, mas psicológico. Ele preconizava que os intérpretes da Escritura deveriam tentar entender as ideias de seus autores, que eram simples seres humanos. Daí a não aceitação de que as Escrituras fossem a palavra de Deus inspirada. Sua pressuposição básica é que existe um único espírito ou consciência comum que une todos os seres humanos, e tal espírito possibilita a correta interpretação. O sistema teológico de Schleiermacher representa uma profunda transformação da dogmática tradicional. Foi a tentativa de lançar novos fundamentos para a ciência da teologia. Como resultado dos esforços de Schleiermacher, a teologia começou a ser considerada uma ciência, situada no mesmo nível dos ramos seculares do conhecimento. Embora Schleiermacher tivesse poucos discípulos pessoais, o significado da sua teologia foi extraordinária, não apenas no século XIX, em que várias escolas teológicas foram influenciadas por ele em grau maior ou menor, mas também no presente século. Lição 2.4, ainda na página 202, Teologia especulativa ou dialética, Hegel. George William Friedrich Hegel foi contemporâneo de Schleiermacher e o mais influente filósofo idealista alemão.
Também desempenhou papel de destaque na história da teologia, em virtude de seus princípios religiosos e filosóficos, e de seu enorme impacto sobre a teologia e sobre a pesquisa histórica do século XIX. Ele influenciou pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, Marx e Kierkegaard e Jean-Paul Sartre. Hegel é considerado por muitos pensadores como complexo, porque buscou compreender a realidade a partir do idealismo absoluto. Hegel voltou-se contra a Schleiermacher e os românticos, para os quais a religião se manifestava como intuição imediata e sentimento do absoluto. Segundo Hegel, a religião, como a vida da mente em geral, aparece sobretudo na forma dos pensamentos ou conceitos humanos. Para Hegel, conceito ou pensamento científico coincide com a realidade. A verdade se encontra no sistema que expressa os pensamentos que, tendo sido contemplados, tornam-se conscientes de si mesmos. Isso é também denominado Der Geist, ou espírito. O espírito é absoluto, a única realidade, a completa harmonia entre religião e filosofia no sistema hegeliano. Ambos têm o mesmo objetivo, o absoluto. O cristianismo é a etapa final do desenvolvimento da religião. Seu correspondente no campo da filosofia é o sistema hegeliano, de acordo com Hegel. Hegel apresentava o cristianismo como a religião absoluta. Julgava que o método dialético podia ser encontrado na doutrina da Trindade. A divindade evoluiu em 3 etapas. Deus é sua ideia eterna, o reino do Pai. Ele se revela na finitude, na consciência e em ação, o reino do Filho. E então volta a si mesmo na união com o finito e na congregação, o reino do Espírito. Deus é o princípio a partir do qual se constitui a religião. Portanto, isso pressupõe que encerramos a página 202, de alguma forma Deus seja acessível ao homem. Porém, esse não é tão evidente pelo simples fato de que alguns não crerem nele. O método dialético hegeliano consta, pois, de 3 momentos: tese, antítese e síntese. A tese é o momento do ser em si. Ele afirma uma parte da realidade, negando implicitamente uma outra parte da realidade, porque toda afirmação inclui uma negação. A antítese é o momento do ser extra, se fora de si, ela contrapõe, afirmando-a, a parte da realidade implicitamente negada pela tese. A síntese é o momento da união das partes postas pela tese e pela antítese, num todo única, a qual anula as imperfeições dos momentos anteriores, porém conserva a positividade deles, ser em si e para si. Na síntese se encontra a sublimação e a elevação. Seu método dialético exerceu forte influência sobre os autores tanto de história eclesiástica como de história secular, e também contribuiu com novas ideias para a apresentação da história do dogma. Lição 2.5, a teologia dos valores morais. Estamos na página 203. A teologia dos valores morais, Ritschl. Albert Ritschl, teólogo luterano alemão, foi professor de teologia e é considerado o expoente maior da chamada escola liberal. Foi grandemente influenciada por Kant e Schleiermacher. A influência de Kant se traduz no conceito de religião como o triunfo do espírito ou do valor moral sobre os males da sociedade. A de Schleiermacher, na crença de que Deus não é conhecido como autoexistente, mas somente até onde ele se auto-revela através de Cristo. Segundo Kant, Ritschl
disse que a base da religião é a ética. Ele se preocupava muito com a ética, que se tornou a base de seu método teológico. As doutrinas cristãs que não são diretamente verificadas por experiências foram rejeitadas. Essa ideia dominou o século XIX e formou a base do evangelho social e da teologia da libertação. Afirmava que é impossível saber se Jesus fora realmente Deus, e provavelmente não foi, segundo ele. Porém, Jesus tem o valor de Deus para nós, ou seja, Jesus funciona como Deus em nós. Ele foi Deus no sentido de que tinha um perfeito conhecimento dele e era unido a ele em obediência moral. Rejeitou o conceito da morte substitutiva e que a morte de Cristo mostrou a fidelidade absoluta de Jesus à sua chamada de levar o homem à mesma comunhão com Deus que ele tinha. Das reinterpretações de Hitchcock, o mais importante é a sua leitura da obra redentora de Cristo. Hitchcock apresentou uma nova teoria de expiação, a teoria da influência moral. O reino de Deus é a expressão do senhorio de Deus através de ética e moral na comunidade humana. Ele escreveu duas obras importantes: a doutrina cristã da justificação e reconciliação e a obra de 3 volumes, História do Pietismo, um movimento que ele desaprovou. Ele propôs uma síntese entre a fé cristã histórica e o desenvolvimento das ciências, inclusive no âmbito da erudição bíblica. Hitchcock negou ou reinterpretou as seguintes doutrinas tradicionais: Trindade, Igreja, Reino de Deus, Revelação, Pecado original e Encarnação. Hitchcock não concebia o pecado como corrupção universal perante Deus, e entendia que a divindade de Cristo era figurada e se caracterizava unicamente pela unidade de sua vontade com Deus, configurando uma espécie de monotelismo. O esforço de Hitchcock em manter uma teologia revelada divina sem a fé em milagres foi duramente atacada, tanto por liberais como por conservadores, mas a sua influência na teologia protestante alemã da segunda metade do século XIX foi, sem dúvida, muito grande. Alguns de seus seguidores mais famosos foram William Hermann e o historiador Adolf von Harnack. Encerramos a página 203. Na página 205, tópico 3, História do criticismo bíblico. Com a influência do racionalismo e do iluminismo na teologia, surgiu a perspectiva da análise científica da Bíblia e uma escola de crítica bíblica. Como fundador, cujo fundador foi o teólogo alemão F.C. Bauer. Essa escola surgiu na Alemanha protestante e lentamente foi seguida pelos outros países europeus e a América do Norte. No início, o ceticismo bíblico teve pouca influência nas igrejas, mas com o tempo essa análise crítica da Bíblia destruiu doutrinas fundamentais do protestantismo. A Bíblia foi inserida no esquema do desenvolvimento humano. O Antigo Testamento foi separado do Novo Testamento como algo pertencente a um nível inferior. O conteúdo da Bíblia foi exposto à crítica com base em normas modernas. A doutrina da Trindade e a cristologia tradicional também foram expostas à crítica radical. Cristo não era considerado Filho de Deus. Em lugar disso, se dizia que era o Salvador enviado pelo Pai. A influência iluminista deu origem no estudo bíblico a baixa e alta crítica como métodos literários críticos às Escrituras. Enquanto a baixa crítica se preocupava com o texto em si, como a questão das variantes textuais, a alta crítica era o estudo da autoria, da data, do propósito da escrita, da unidade literária do livro e outros problemas que surgissem no livro analisado.
A partir daí, a integridade histórica dos livros da Bíblia foi grandemente questionada e a cristologia foi fortemente abordada, de forma que muitos livros, como o título Vida de Jesus, foram produzidos na tentativa de resgatar o Jesus histórico, já que o apresentado pelas Escrituras fora fabricado pela igreja primitiva. A seguir, vamos analisar os principais teólogos desse período e suas respectivas contribuições para o criticismo bíblico. Lição 3.1. Nós vamos tratar então desses estudiosos. Hermann Samuel Reimarus, professor de hebraico e línguas originais em Hamburgo. Reimarus escreveu sobre a fé cristã e suas dúvidas. Próximo, lição 3.2. Gotthold Ephraim Lessing, considerado o maior expoente do iluminismo alemão. Da página 205, 206. 3.3. Ferdinando Christian Bauer, teólogo, filósofo protestante alemão e fundador da Escola de Tübingen, Alemanha, de crítica bíblica. Ferdinando. Vamos lá, o próximo. 3.4, página 206. David F. Strauss, discípulo de Bauer, foi o teólogo alemão que mais influenciou os não eclesiásticos do século XIX. Foi professor na Universidade de Tübingen, de onde foi afastado em 1836 em virtude de sua obra Vida de Cristo, publicada em 1835. Lição 3.5, agora na página 207. Vamos lá. William Hermann, professor na Universidade de Marburgo, também influente na Suécia, que aprofundou e completou em muitos sentidos as ideias de Hitchcock. 3.6. Adolf van Arnak, foi o discípulo mais importante da escola de Hitchcock, um dos teólogos mais eruditos dos tempos modernos, historiador alemão e grande erudito em patrística. É considerado o príncipe dos historiadores da igreja. Encerramos a página 207. Vamos na página 209. Isso. A lição 4, Teologia Existencialista. Søren Kierkegaard. O existencialismo foi inspirado nas obras dos escritores como Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Fyodor Dostoiévski e nos filósofos alemães Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, e foi particularmente popularizado em meados do século XX pelas obras do escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre e de sua companheira, escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir. Os mais importantes princípios do movimento são expostos no livro de Sartre. O existencialismo é um humanismo. Kierkegaard, Dostoiévski e Nietzsche questionaram os valores de filosofias aceitos nos seus dias e se preocupavam com a necessidade de um indivíduo descobrir verdades que fossem válidas para ele nas lutas de sua existência pessoal. Lição 4.1, definição e conceito do existencialismo. O termo existencialismo foi adotado inicialmente por Karl Jaspers,
filósofo e psiquiatra alemão. Da mesma tradição, é um conceito da corrente filosófica existencialista que destaca a liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser humano. É um movimento filosófico e literário distinto, pertencente aos séculos XIX e XX, mas os seus elementos podem ser encontrados no pensamento e vida de Sócrates, Agostinho de Hipona e no trabalho de muitos filósofos e escritores pré-modernos. O existencialismo considera cada homem como um ser único que é mestre de seus atos e do seu destino. Há duas linhas existencialistas famosas. A primeira, de Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger, é agrupada intelectualmente. Esses homens são os pais do existencialismo e dedicaram-se a estudar a condição humana. A segunda, de Sartre, Camus e Beauvoir, era uma linha marcada pelo compromisso político. Esses 7 indivíduos definiram o existencialismo. Apesar da maioria dos existencialistas terem sido ateístas, os autores Søren Kierkegaard, Karl Jaspers e Gabriel Marcel propuseram uma versão mais teológica do existencialismo. Para os nossos propósitos, vamos analisar somente o existencialismo de Kierkegaard. Lição 4.2. Vamos lá. Lição 4.2. O existencialismo de Søren Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês, foi o precursor do existencialismo. Educado num ambiente de intensa espiritualidade pietista, doutorou-se em 1841. A sua vida é marcada pelo noivado acabado um ano mais tarde, com uma jovem, pelo seu ríspido antagonismo com a igreja luterana e com um relacionamento difícil com o pai, que era um homem melancólico que compreendia sua vida como um castigo de Deus. Kierkegaard acreditava que sua família estava amaldiçoada. Tinha saúde precária e por isso foi rejeitado pelo exército como incapaz. Rompeu relações com o pai, vindo a reconciliar-se com ele só bem mais tarde, pouco antes de perdê-lo em 1838. Viveu numa época de grande crise política e militar, em que a Dinamarca sofria as consequências da guerra contra a Inglaterra, pelo fato dela ter apoiado os franceses durante as guerras napoleônicas. As inquietações e angústias que o acompanharam estão expressas em seus textos, incluindo a relação. Nós encerramos na página 209, prosseguimos na 210 no próximo vídeo. Boa aula, Deus abençoe a todos. Façam as recapitulações.